Se nós pudéssemos fazer um resuminho rápido da aplicação da lei penal, da parte preambular do Código Penal, nós teríamos o seguinte, ó. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º. Veja só, no artigo 1º, nós encontramos o princípio da legalidade no viés da reserva legal. No artigo 2º, nós encontramos no caput abolício criminis e no parágrafo abolício criminis no caput e no parágrafo lei que de qualquer forma beneficia o agente, lex missior em retroatividade. No artigo 3º, nós vamos encontrar as leis intermitentes, temporárias, que são aquelas editadas por prazo determinado, como as leis da Copa e das Olimpíadas, e lei excepcional, editada por prazo indeterminado. No artigo 4º, em relação ao tempo do crime, nós adotamos a teoria da atividade. Tempus regit actum. No artigo 5º, caput, nós vamos encontrar o princípio da territorialidade temperada. E nos parágrafos, nós vamos encontrar o território nacional por extensão. Embarcações e aeronaves. No artigo 6º, nós vamos encontrar, em relação ao lugar do crime, a teoria da ubiquidade. No artigo 7º, nós vamos encontrar nos parágrafos territorialidade incondicionada, extraterritorialidade incondicionada. No parágrafo 2º, condicionada. No parágrafo 3º, hipercondicionada. No artigo 8º, vamos encontrar a obrigatoriedade de considerarmos na pena aplicada no Brasil a pena já cumprida no estrangeiro. No artigo 9º, vamos encontrar as regras da sentença estrangeira. Vimos que o principal é por quem é homologado e a natureza jurídica. Título executivo judicial. O artigo 10 nos revela o prazo penal, prazo material. E fixemos, temos que parar de decorar coisas. Se formos instados a apontar que prazo é material, que prazo é processual, nós não podemos ficar decorando coisas. Se eu te perguntar agora, vem cá, prescrição, prazo material ou penal, e decadência, e perempção, e renúncia, perdão do ofendido, retratação, prazo de recurso, você já ficou tonto. Toda vez que o decurso do prazo acarretar a extinção da punibilidade, toda vez que o prazo comprometer o ius puniendi, ele é prazo material. Prazo penal. Toda vez que esse decurso do prazo, embora acarrete prejuízos para quem perdeu aquele prazo,
não gerar extinção da punibilidade é prazo processual. Como, por exemplo, prazo para recurso. Não gera extinção da punibilidade, senão o advogado deve ser pago para perder prazo. Agora, você encontra prescrição, decadência, perempção, renúncia, perdão do ofendido, retratação, tudo no artigo 107, entre os incisos 4 e 5. Ali tem prazos materiais. No artigo 11, nós vamos encontrar aquelas frações não computáveis na pena, horas e centavos. E no artigo 12, nós vamos encontrar um princípio que podemos examinar sob duas óticas. Princípio da especialidade ou mesmo princípio da subsidiariedade. Especialidade ou subsidiariedade. Doutores, com isso, nós encerramos a teoria da norma no que diz respeito à aplicação da lei penal. Estudamos a diferença entre lei e norma penal, pelo viés de Kalbinding, as classificações das leis penais, incriminadoras, não incriminadoras, incriminadoras proibitivas e mandamentais, não incriminadoras justificantes, exculpantes, diretivas, explicativas. Vimos a questão da norma de extensão, que pode ou não incriminar o agente. Se não tem possibilidade, ele não está incriminado. Agora, se ele tinha dever de agir e também uma possibilidade, aí sim será incriminado. Vimos depois as normas penais incompletas, norma penal aberta, juízo valorativo, a cabeça do juiz, ele que verifica a complementação, e as normas penais em branco, que a complementação advém de outra fonte. E pode ser homogênea, que vem da mesma instância legislativa, homóloga ou heteróloga, homóloga está na mesma base legal, heteróloga em base legal distinta. Heterogênea, quando a complementação advém de outra instância legislativa. Norma penal duplamente remetida, que pode ser ao quadrado, naquele caso de crime florestal, que eu preciso, primeiro, definir o que é floresta de preservação permanente e depois ter o decreto que torna aquela floresta de preservação permanente, ao quadrado. Ou de dupla face incompleta, crime lá de uso do documento falso. Tanto o preceito primário quanto o secundário não dizem, remetem para outros crimes, para outras penas. Vimos também a norma penal em branco às avessas, é só o preceito secundário que precisa de complementação. E vimos também as discriminantes, as justificantes em branco, que são aquelas excludentes de ilicitude que só justificam a conduta porque estão amparadas em outras normas. Vimos ali regras do tempo do crime, a teoria a atividade, a discussão sobre a combinação de leis penais. Sabemos explicar abolício crimes temporais, vacatio legis indireta, o princípio da continuidade normativa típica, a diferença entre as leis temporária e excepcional, a questão da aplicação da lei dos crimes permanentes, habituais e continuados. Da lei intermediária, eu te mostrei uma formulação genérica e depois a aplicação no caso de associação para o tráfico. E depois nós fomos para o lugar do crime. Vimos a teoria, que é a da ubiquidade, a questão dos conceitos de território nacional, conceito formal, material e por extensão. Vimos os princípios da territorialidade, a nossa é temperada, da extraterritorialidade, que são 3, incondicionada, condicionada e hipercondicionada. A questão da lei, que foi aplicada no estrangeiro, a pena foi cumprida lá e nós vamos considerar aqui. Quem aplica é o juiz da causa. E vimos as disposições finais, a questão da sentença homologada pelo STJ, que tem título executivo nacional, judicial, precisa de uma certidão de trânsito em julgado por expressa disposição de súmula do STF, a questão das frações que não se computam e do princípio. Você percebe que vai na repetição, vai na repetição. O maior jogador de golfe do mundo, Tiger Woods,
tem uma frase, provavelmente não é dele, porque essa é uma frase muito óbvia e muito perfeita. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Precisa repetir. Eu tenho certeza que tem alguns colegas que me assistem agora que têm graduações em artes marciais diversas. Você sabe que é a repetição que lhe faz perfeito. Por que nós vamos tantas vezes ao tatame rolar? Por quê? Que nós fizemos tanta repetição de movimento. Porque é a repetição que nos faz perfeitos. Você precisa repetir essa matéria. Doutores, eu não entrei nesse curso para perder. Entrei para fazer a diferença muito. Porque já fazíamos diferença antes, conduzindo o estudo de muita gente que passou em outras escolas, assumindo a coordenação, mas dessa vez está do jeito que nós queremos que seja. Na sequência certa. Você me diga, nunca teve uma sequência dessas. Colocada em ordem as coisas. Para que você realmente aprenda e faça a diferença. Muito obrigado pela confiança. Não está sendo fácil para ti, nem para nós, saiba. Então sabe a hora que nós estamos gravando, em que condições estamos gravando, o que estamos enfrentando. Questões de material, de tudo. Mas tem que ir do mesmo jeito e nós precisamos vencer, com paciência uns com os outros. E vamos remar juntos e vai dar certo, vamos chegar lá na frente. Um grande abraço, encontro na próxima aula. Esta é uma pequena parte de uma de minhas aulas. Se você quiser assistir a todo o conteúdo, entre em daviandré.com.br e conheça os cursos que já estão à sua disposição. Um grande abraço e até a próxima.